Olá, tudo bom? Voltando mais uma aula, falar hoje sobre uma das aulas muito bacana, muito interessante, de suma importância para o nosso departamento infantil. Vamos lá, tia Silvia, hoje iremos falar sobre o quê? Sobre organização. A organização, como organizar o ministério infantil na sua igreja. E a Bíblia é muito clara quando fala sobre organização. Se tem uma pessoa que é extremamente organizado, é o nosso próprio Deus. Não existe ninguém mais organizado que o próprio Deus. A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 33, pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. A Bíblia é clara quando ela diz sobre organização. Deus, quando pegou tudo em caos, estava um caos, Ele trouxe a segurança, a tranquilidade, a tudo. Então, quando se fala em departamento infantil, se fala em igreja, se fala, em primeiro lugar, de organização. Precisamos ter organização no trabalho com o departamento infantil. Josias, eu trabalho no departamento infantil. Eu posso ser desorganizado? Não. Respondida a sua pergunta? Mas, Josias, tem uma irmãzinha lá que é maravilhosa, mas ela é totalmente desorganizada. Vamos trabalhar para que ela possa se organizar para poder trazer algo interessante para as nossas crianças. Não podemos, de hipótese nenhuma, ser desorganizados, irmão. Quando somos desorganizados, automaticamente formaremos opiniões de criança desorganizada. Então, precisamos de organização no seu departamento. Então, vamos nós? Hoje o negócio vai pegar fogo, hein? Hoje vamos puxar a orelha. Mas falando de organização também, tem pessoas aproveitando da organização para trazer uma das coisas que tira o foco do que é proposto pela igreja. Hoje vamos falar sobre organização, porém também iremos falar sobre organização, mas na grande verdade, por trás da organização, estão tirando a comunhão. Comunhão não se tira, porque quando você tem organização, mas tira a comunhão, você perde uma das coisas principais. Hoje eu quero iniciar logo pincelando para você entender o que eu quero falar. Posso ser claro, tia Silvia? O que está acontecendo nos nossos dias de hoje, eu não vou falar só pelo Rio de Janeiro, o nosso aqui, mas vou falar no geral. Estão organizando o departamento infantil com foco errado. Tem pastores, quando falo pastores, porque também sou pastor e fico muito, muito triste pelo fato da organização de pessoas que está, na grande verdade, com foco errado. Por que foco errado? Foco errado porque ele está organizando o departamento. Ele criou uma estrutura belíssima. Muito bom. Mas ele quer tirar as crianças de dentro do culto para um espaço reservado só para as crianças. Esse é o intuito, esse é o foco que ele diz. Mas, na grande verdade, quando você tira as crianças da comunhão da igreja, como é que você vai introduzir ele amanhã quando atingir o adolescente? Aí eu te pergunto, começo com uma pergunta. Hoje a aula vai pegar fogo, querido. Então se prepara. Eu não quero botar você numa saia justa não, mas hoje vai pegar fogo. Sabe por quê? Porque o foco está sendo errado. Estamos tirando das nossas crianças a comunhão da igreja. Quando ele visualiza o pastor no altar, quando ele visualiza a igreja em comunhão, estamos colocando as nossas crianças dentro de uma área de recreação. Mas, Josias, lá está tendo tudo para eles. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Quando tiramos deles e colocamos ele dentro de uma sala, onde ele não tem visão do seu pastor, onde ele não sabe quem é o seu pastor, aí você fala, mas tem a tia lá da salinha? Cada dia tem uma tia diferente. Quantos pastores ele tem? Ele tem um pastor.
E a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Se está tirando, colocando em outro aprisco, ele não vai conhecer a voz do seu pastor. Então se prepara, querido. Hoje o negócio está quente. Hoje tia Silvia falou que essa aula ia ser muito tranquila. 2 minutos, ia dar uns 20 minutos de aula. Mas eu quero falar para você que hoje o negócio vai ficar quente. A organização do departamento infantil, quando eu falo organização do trabalho, mas eu tenho que abordar essa área. Por quê? Se inicia dentro da igreja o culto. E a criança está no culto. Aí hoje a desculpa, sabe qual é? O negócio é o seguinte, tia Silvia, eu vou tirar as crianças do culto para o pai assistir o culto. Legal. Não seria bacana deixar as crianças no culto antes ele correndo dentro da igreja? De que amanhã ele correndo lá no mundo lá fora e você fazendo isso para resgatá-lo? Sim ou não? Então, os nossos dias de hoje, estamos tendo uma visão, só que o foco está sendo errado. Estamos tirando as crianças de dentro da igreja para os pais assistir culto. Onde, na grande verdade, quem precisa também assistir culto é as crianças. Não podemos tirar essa comunhão das nossas crianças. Precisamos fazer com que isso seja algo na vida das nossas crianças, onde sabe que dentro da casa do Senhor é lugar de comunhão. E o lugar das nossas crianças não é simplesmente numa sala cheia de brinquedo, cheio de tudo. Precisamos? Precisamos sim. Mas precisamos dosar para que nós não perdemos o foco. Quando eu falo perder o foco, é quando você tira as crianças literalmente de dentro das nossas igrejas e coloca em salas reservadas, com toda a infraestrutura bacana, só que perde a comunhão. E comunhão não se adquire com um espaço bonito. Comunhão se adquire no conviver com os irmãos. Então, a aula hoje não vai ser muito fácil, não. Eu vou logo avisando para você, você que tem... Ah, mas eu tô lá, meu pastor falou para mim que tem, ó. Se vira aí, dá teu jeito. Quando ele fala assim, se vira aí, dá teu jeito, ele está dizendo para você o seguinte: irmão, eu preciso dirigir o culto aqui. Essas crianças que estão aí perturbando aí, essa não é essa fala? Perturbando, irmão, dá conta dele aí. Dá pirulito, dá bala, dá pipoca, dá não sei o quê, mas se vira. Querido, foco errado, visão errada. Isso não vai trazer benefício. Você está formando e está perdendo, na grande verdade, seu tempo. Na verdade, isso a gente pode comparar com um animal silvestre. Muito que bem. Você cria ele em cativeiro, então ele está dentro de um espaço fechado, que não é o ambiente dele, ele está ali à vontade, muito bem cuidado, só que aí chega um momento que ele precisa voltar para a natureza. E o que acontece? Ele não se reconhece como parte daquele grupo, né? Como um leão. Se você criar um leão igual um gato dentro de casa, e depois você precisar soltar ele na natureza, ele não sabe caçar, ele não sabe interagir com os outros leões do bando. Então, o que tem acontecido hoje é isso, uma preocupação nossa, né? Se tem criado estruturas lindas, maravilhosas, e a gente fala assim, estão investindo muito para tirar a criança da igreja. Mas como é que é isso, tirar a criança da igreja? Sim, por quê? Porque você prepara um espaço separado, e aí criam nomes bonitos, né? A gente não está falando mal de ninguém, não. A gente só está trazendo uma reflexão. E aí a igreja da criança, o espaço kids, o espaço do não sei o quê, e lá é tudo lindo, maravilhoso, só que em contrapartida está tirando a comunhão dele na igreja. Que aí quando chega lá, por mais que você faça algo semelhante ao que acontece no culto dos adultos, mas ele não vai ter aquela rotina. E a gente sabe que a criança precisa de rotina. Quando nasce o bebê, ele precisa ter uma rotina de tomar banho, de comer, de dormir. As crianças precisam dessa rotina. E eles precisam também aprender que o culto tem toda uma rotina, que a gente chama de liturgia, né? Então, ele precisa saber se comportar no culto, ele precisa aprender que está na hora da mensagem, ele não vai andar, que ele não pode ficar com o celular dentro da igreja. Só que, quando ele não tem a oportunidade de experimentar isso, ele está o tempo todo dentro de uma sala, e lá tem as atividades, sim, tem tudo maravilhoso, mas ele não teve a oportunidade de conhecer como que funciona lá no cultão, né? Já que tem cultinho no cultão. E aí, quando ele vira adolescente, sabe o que acontece? Ele acha horrível. É o pior lugar para ele estar
é lá dentro. Por quê? Porque ele não aprendeu aquela rotina. E aí ele vai sentir muita falta de ficar lá na salinha, porque lá ele brincava, lá ele tinha um lanche, e agora ele tem que ficar sentado, prestar atenção. Então a gente precisa ter esse cuidado de dosar. Tem que ter um espaço adaptado para as crianças, sim. Nós defendemos que tem que ter, sim, um espaço com estrutura, tudo preparado para eles, tudo assim, da melhor forma possível. Mas a gente tem que ter o cuidado de não tirar esse momento deles participarem juntamente com os seus pais, sim, dentro da casa do Senhor. Porque a igreja é família. E a gente sempre diz, né, que a nossa primeira igreja está dentro da nossa casa. Então, os nossos filhos precisam ter a oportunidade de cultuar junto conosco. Agora, se você chega na igreja, já vai, bota para lá e só encontra com ele no final do culto. Né? Será que você está cultuando junto com a sua família dentro da casa de Deus? Ou você está tendo um espaço lá, uma babá gospel, que está tomando conta dele para você assistir o culto tranquilo? Porque a função de ensinar que você tem que estar ali sentadinho, que você tem que orar, a função é dos pais. A igreja vai dar um apoio, mas quem ensina são os pais, não é verdade? É verdade. E aí começa um dos grandes questionamentos que eu acredito que muitos estão se fazendo agora. Perguntando, tá, você apresentou o problema, e a solução? Muito bem, tem solução também, tá? Porque quem apresenta problema e não tem solução faz parte do problema. Isso é no meio jurídico, é feito dessa forma. Então, quero falar para você a solução também. Ao invés de tirarmos de uma vez, por que não o momento das nossas crianças cultuar e depois ser direcionado para o seu espaço? Sempre foi utilizado dessa forma. Eu, na minha época de criança, não sou tão velho, não é verdade, Jacir? Eu fui criado dentro da igreja. Entrou, sentou, ficou quietinho lá. E não me desviei. E me desviei. Só para te deixar bem claro. Imagine dos dias de hoje. Você nem precisa se desviar. Você só vai se deslocar de um lugar para o outro. Não vai mudar muita coisa. Então, querido, deixa eu te falar um negócio. Porque é simples, é fato. É claro que as nossas igrejas precisam ter as nossas crianças dentro dela. Porque se não fosse assim, Jesus não diria a seguinte coisa: não impeçais as nossas crianças. Não, faz o seguinte, meu discípulo, faz o seguinte, pega essas crianças aí, separa um espaço ali, ó, manda eles para a caverna, tem a caverna de Adulão aí liberada? Manda para lá. Não. Jesus simplesmente diz assim: não impeçais as crianças vir a mim. Então o reino dele precisa ter criança. Senão a Bíblia não seria clara dizer: se queres entrar no céu, tem que ser como uma criança. Então agora eu vou ter que mudar, porque não tem criança na igreja. Eu vou ter que fazer uma analogia e vou dizer assim, ó, tem que ser como as crianças que estão naquele espaço lá bonito, lindo, assistindo televisão. Nesse momento agora, a tia esqueceu o que tinha que dar, tá dando lá um videozinho lá de entretenimento. E não sei o que está dando não, mas está dando alguma coisa lá. Perdemos as nossas crianças dentro das nossas próprias igrejas. Estamos perdendo os nossos filhos dentro das nossas igrejas. Precisamos resgatar os nossos filhos. E os nossos filhos têm que ser exemplo. Nós devemos ser exemplos para os nossos filhos. De chegarmos na casa do Senhor e dobrar os nossos joelhos como reverência. Que estamos entrando no lugar e na presença de Deus. Os nossos filhos precisam ver isso. Os nossos filhos não precisam simplesmente ficar deslumbrados com belíssimos espaços. Os nossos filhos precisam sentir a presença de Deus nas nossas vidas. E eles também precisam participar. Que ainda que eles venham se desviar, eles tenham na sua mente algo com muita convicção. Eu obtive salvação. Eu sei o que Deus existe. E Ele não está se agradando da maneira que eu estou me comportando. Então, o que precisamos, queridos? Precisamos entender que o departamento infantil começa dentro da igreja e não termina fora da igreja. E não termina numa sala. Ele continua dentro das igrejas. Porque as crianças que amanhã estão dentro da salinha, eles vão retornar para o culto. E qual vai ser o método que você vai utilizar
para introduzir ele novamente. E falamos tanto em construir. E na grande verdade, estamos desconstruindo o que está construído. Estamos quebrando parede que não há necessidade. Estamos abrindo espaço que não há necessidade de termos. Na grande verdade, eu não sou contra uma bela sala. Bem pelo contrário, eu sou muito a favor. Porque as nossas crianças precisam do melhor. E nas nossas igrejas tem o melhor. Mas, primeiramente, ele não pode perder a comunhão. Ele não pode perder aquele momento que ele chega. Ô mãe, vamos orar, já vamos cantar e vamos subir para a salinha, mãe. Estamos indo em direção à salinha, mas daqui a pouco retornamos. E os pais sabem que o seu filho faz parte da liturgia do culto, que os seus filhos não estão indo para a igreja, para um lugar para lhe trazer paz para a vida dos pais. Eu não entendo, querido, eu não entendo. Um pai que chega assim, eu não vejo a hora de largar ele lá na salinha e ficar no culto à vontade adorando a Deus. Está adorando a Deus? Nada, irmão. Está nada. Você está se livrando do que Deus te deu? Pensa bem no que você fala. Isso vai trazer benefício para a tua vida? Para a vida dessa criança? Não. Aprenda a conviver com o seu filho. Conviver não. Passar para ele algo que você recebeu dos seus pais. Imagina se seus pais chegassem e falassem, agora chegou o traste. Esse abençoado sai da minha frente, que eu não estou hoje com paciência para ensinar. Hoje eu estou com paciência para bater. Na grande verdade, querido, o que precisamos é entender que os nossos filhos precisam ter as nossas vidas como mentores para a vida dele. Ele tem que se espelhar em alguém. Será que os nossos filhos estão se espelhando simplesmente numa tela de celular por um jogador que se destaca? Ou será que nós estamos promovendo que os nossos filhos sejam os nossos imitadores? Para que traga transformação quando ele chega lá dentro da sua sala de aula. Não adianta você ter um culto maravilhoso no domingo, onde o seu filho chega na sala de aula, na segunda-feira, e a professora está te ligando, falando que o teu filho está quebrando tudo, destruindo tudo. E aí te chama lá e fala, sabe o quê? E ainda por cima é crente. Essas são as falas que temos ouvido muitos professores falar. Não respeita professor, não respeita diretor, não respeita ninguém, não respeita colega. Sabe o que? Por que está acontecendo isso? Porque estamos tirando a comunhão dos nossas crianças de dentro das igrejas. Estamos fazendo com que os nossos filhos se desviem dentro da própria igreja. Pensamos nisso, devemos pensar nisso. Precisamos construir espaço onde iremos trazer entretenimento, mas iremos trazer para as nossas vidas comunhão. Comunhão com os irmãos. Quando ele começa a brincar com uma criança, ele começa a lidar com criança que está dentro da igreja, ele começa a ter uma visão diferente. Mas quando ele tem mais comunhão no mundo lá fora, ele perde o grande desejo de estar dentro da casa do Senhor. Porque, na verdade, ele está num espaço onde ele não vai entreter com ninguém. Ele vai simplesmente... Hoje, domingo, hoje eu vou para a igreja, vou brincar um pouquinho lá. A tia vai falar meia hora lá, 5 minutos, e eu vou cair na brincadeira. Porque o espaço é legal, tem muita diversão. Mas estamos esquecendo que estamos construindo as nossas crianças para o futuro, para o presente, para o momento que estamos vivendo. Precisamos construir pessoas, não destruir pessoas. Então, pense nisso. Organização. E eu não poderia começar a falar de organização dentro de um departamento infantil sem antes falar sobre algo que acontece e está acontecendo diariamente nas nossas igrejas. Falo isso com muito pesar. Não estou puxando sua orelha. Nem estou puxando a orelha de pastor A, B e C. Não. Falo por mim. Quero como exemplo para a minha vida, para a minha família. Então, o que não podemos tirar das nossas crianças é a comunhão deles estar dentro das nossas igrejas e se sentir bem acolhido. É verdade. E aí, quando a gente fala de organização,
a gente tem que ter em mente o que a gente já aprendeu na aula passada, que são os propósitos do Ministério Infantil, que é a salvação, crescimento e serviço. Então, quando a gente fala de salvação, a gente fala o quê? De pregar a palavra, né? De falar realmente da palavra de Deus para as crianças. Crescimento, que ele vai ter um crescimento espiritual. Ele vai entender que ele teve uma experiência com Cristo, aceitou Jesus e agora ele vai amadurecer espiritualmente, né? Que ele pode ter as suas próprias experiências e depois o serviço, que é o que ele vai ajudar na obra do Senhor. E daí a importância dele não estar fora do contexto da igreja no geral. Ele precisa conhecer o seu pastor, né? E aí a gente fala também para os pastores que participam com a gente, as suas crianças também são suas ovelhas. E eles precisam ouvir palavras direcionadas para eles também. Precisam conhecer o pastor, precisam saber quem é o pastor, precisam saber que o pastor também fala para elas, né? Precisam ter oportunidade de estar dentro do culto, mesmo que seja, vai fazer uma apresentação na Páscoa, vai cantar um hino, tirar um culto do mês, né, para que as famílias possam estar juntas, cultuando ao Senhor, para que eles não estejam fora desse contexto de estar dentro da igreja, para que eles se sintam parte da igreja, e não simplesmente um departamento à parte. Porque hoje o que está acontecendo muito é isso. É um departamento à parte, é uma outra área, quando na verdade não. O departamento infantil tem que estar interligado à igreja. Então a gente precisa ter isso em mente, que os propósitos são a salvação, o crescimento e o serviço. Nós precisamos organizar o nosso trabalho baseado nesses pontos, não é verdade? E aí, claro que sempre direcionado pelo Espírito Santo, a gente vai começar a estruturar esse trabalho, né? E aí as pessoas falam, mas tem muita dificuldade, ninguém quer trabalhar, o que eu vou fazer? E os outros falam mal. Então a gente vai lá para a palavra de Deus, né? Em 1 Pedro 3, do 13 ao 17, que diz assim: quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Então, esse texto resume bem assim a rotina do trabalho, né, do departamento, porque tem muita gente para criticar, pouca gente para fazer, né, e toda hora você tem que estar explicando, ensinando, né, então, para isso você precisa o quê? Estudar, se capacitar, porque não adianta você falar do que você não conhece, então você tem que ter firmeza para você poder debater. Quando vem uma pessoa, que tem que tirar essas crianças daqui que está atrapalhando, não, você vai falar dentro da palavra, que as crianças precisam ter a comunhão dentro da casa de Deus também. Então, você precisa se preparar. E, com certeza, Deus vai honrar o trabalho, contando que você esteja pautado num objetivo, num alvo. Porque se você não tem objetivo, isso é tudo na nossa vida. Se a gente não tem um objetivo na nossa vida, a gente não sai do lugar. Então, a gente precisa ter objetivo, né? Várias pessoas já falaram sobre isso, que quando você perde os seus objetivos, você perde a razão de viver. Então, você precisa ter um objetivo. Que trabalho que eu vou desenvolver? O que eu vou preparar? Como que eu vou organizar? Né? E para isso você precisa ter alguns passos. O primeiro é o quê? Saber qual o papel do Ministério Infantil dentro da igreja. E aí você vai ver que é aquele órgão que é responsável por ensinamento. Né? O trabalho do Departamento Infantil é esse, ensinar. Vamos desconstruir essa ideia de que a salinha é para as crianças ficarem, para os pais assistir o culto. Não. E aquele que o pai não vai para a igreja? Então ele não precisa passar a linha. Porque se é só para tomar conta enquanto o pai está assistindo o culto, então não precisa de salinha para quem o pai não é crente. Eu estou com medo. Então a gente precisa ter esse cuidado. Que o trabalho do departamento infantil é um trabalho de ensinamento. Vamos parar com essa conversa de que a gente está lá só tomando conta de criança para pai assistir culto. Não é isso. Nós não somos creche gospel. Nós somos um ministério, nós somos educadores cristãos, né? E aí as pessoas às vezes escrevem texto lindo, já vi um dia desse aí falando, mas está falando mal de babá, mas quem é a babá é que toma conta e tal.
mas a gente precisa ter esse cuidado. Nós não somos babás, nós somos ministros do Evangelho, pessoas que estão ali separadas por Deus para dar ensinamento, não é verdade? O departamento infantil vai desenvolver o quê? Ações voltadas para a educação infantil, porque são pessoas ali que a gente espera que sejam preparados, né? Que tenham conhecimento para isso, para fazer um trabalho de acordo com a faixa etária daquelas crianças. Porque também não adianta você pegar a criança de 3, 4, 5 anos, botar lá para ficar cantando o hino da harpa, né? E lendo a genealogia de Jesus, porque também não vai funcionar. Você precisa ter um trabalho organizado, estruturado, voltado para aquela faixa etária, né? E também tem o objetivo de auxiliar as crianças a desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. Que isso aqui nada mais é do que aqueles objetivos que a gente já vem falando sempre. Salvação, crescimento, serviço. Ao longo do curso a gente vai ficar o tempo todo falando sobre isso, não é verdade? É verdade. E aí você fala para mim, então por onde eu vou começar? Como que eu vou organizar o meu departamento? O primeiro passo é a organização da nossa vida pessoal. Não adianta eu querer fazer um trabalho lindo, maravilhoso, se eu sou desorganizado. Então a gente precisa começar a trabalhar isso aí na sua vida primeiro, né? Então a gente precisa ter o quê? Primeiro passo, uma agenda. Não dá para ter no celular. Escreve no papel. Você vai fazer um planejamento. O que eu pretendo organizar? Que atividades que eu vou fazer? Também não dá para começar querendo já fazer um congresso se você não tem nenhum espaço para trabalhar com essas crianças. Então a gente tem que começar lá do início, um passo de cada vez. Primeiro passo, vamos focar. O que eu tenho hoje? Eu tenho só uma sala, todas as idades estão misturadas. Então como que eu vou organizar isso? O que eu vou fazer? Qual vai ser a melhor forma de trabalhar? Eu já tenho pessoas para trabalhar, então você vai estruturando de acordo com a sua realidade. E a gente tem até umas perguntas para vocês, né? Que é um raio-x da sua igreja hoje, para você pensar. Antes dela falar sobre o raio-x do departamento infantil dentro da igreja, eu quero só ler um texto para você. Vou deixar a tia Silvia ler o texto que fala sobre o que você começar. Estamos falando de algo diferente do que estamos propondo dentro das igrejas, porque somos parte das nossas igrejas. Eu vivencio isso dentro da minha própria igreja. Então, para que você possa entender como Deus tem a preocupação com você e com o que você começa, olha só o que diz lá em Lucas 14, 28 ao 30. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminá-la. Sabe o que é isso, irmão? Organização. E não sou eu que estou falando, é a própria Bíblia, dizendo sobre que precisamos se organizar para começar e terminar. Planejamento nos proporciona você começar e terminar. Por que o raio-x da igreja? Qual a situação da igreja de hoje, dos nossos departamentos infantis? É que começamos empolgados, não temos noção do que vamos fazer. Iniciamos numa empolgação lá em cima e vai chegando, o período vai baixando e vamos perdendo a direção e daqui a pouco paramos pelo caminho. E aí pessoas falam assim, começou, mas não terminou. Iniciou, mas não chegou a lugar nenhum. O que precisamos entender é que precisamos começar. E nem sempre, irmão, devemos começar na correria. Começar com planejamento. Orientação espacial. Eu preciso saber onde eu estou, com quem estou lidando, com o que eu preciso propor, qual é a minha ideia. Eu preciso conversar com o meu pastor. Eu preciso entender a dinâmica da ideia dele, o que ele pensa no departamento infantil, qual é o ideal dele, qual o formato que ele quer, para que eu possa traçar um plano.
e depois eu passar para as pessoas que eu estou liderando. O maior problema que temos em nossas igrejas hoje, que os líderes estão sendo levados por qualquer coisa. Qualquer pessoa que traz novidade, o cara, pum, vou botar porque na igreja de fulano deu certo, vai dar certo aqui. Nem sempre vai dar certo. Sabe por quê? Lá houve planejamento, lá houve um amadurecimento da ideia, foi se programando, foi se construindo. O problema todo hoje é que queremos copiar tudo. Queremos estar no topo da mídia de qualquer forma. Mídia não mede comunhão com Deus. O que mede comunhão com Deus é joelho no chão. É o que traz diferença para muitos crescimentos. Mas você, às vezes, está vendo algo acontecer numa determinada igreja, não está entendendo. E está achando assim, não, tem que acontecer aqui também, porque o pastor aqui precisa ver um crescimento igual ao da igreja fulano. Querido, imagine quanto tempo ele trabalhou para isso acontecer. Quanto tempo ele se dedicou para aquilo acontecer na igreja dele. O problema é que estamos tendo líder que simplesmente visita a igreja de A e B e chega lá, ó, fulano está com um boneco lá para receber as crianças na entrada da igreja. Só que a pessoa já vem trabalhando com essa ideia. Ele já vem trabalhando na salinha, falando que, ó, vamos ter um personagem aí que vai visitar vocês, que vai trazer uma história bacana, e vai construindo algo lúdico na mente das crianças. Não é simplesmente de uma hora para outra, tacar um boneco lá, onde tem criança que tem pavor de boneco. A criança entra na igreja apavorada, hoje eu não subo para a salinha nem pelo decreto. Olha, ele vai estar te esperando lá, que a criança não vai mesmo, querido. Sabe por quê? Porque viu isso acontecendo em determinada igreja e quis fazer acontecer aqui. Você primeiro precisa se organizar. Por isso que hoje a Tia Silvia vai falar sobre o departamento infantil sem liderança. Vai falar sobre o departamento infantil, o raio-x, na íntegra de tudo que acontece. E quando nós estamos falando aqui, irmão, não estou falando de algo que eu vi na igreja de A, de B, não. Estou falando que é algo que aconteceu conosco. Então, o que estamos dando para vocês não aconteceu na vida, é vivência. É algo que aconteceu conosco, é experiência. Então, por isso, quando eu falo para você, não se preocupa que o nosso curso, vai ser 100% 0800, sem visão financeira nenhuma, mas com visão no reino e no crescimento da obra de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o crescimento teu espiritual e o crescimento teu material também. Porque Deus trabalha dentro de todas as áreas das nossas vidas, como nos dedicamos as nossas vidas em servir ao Senhor. Não criando a cada dia uma desculpa diferente. Não, mas porque eu estou trabalhando, porque eu estou... Não. Eu vou me disponibilizar pelo tempo que eu tenho. E o tempo vago que eu tenho, eu vou me disponibilizar e Deus vai trabalhar dentro disso. E Deus vai trabalhar com a agenda minha, vai trabalhar com a minha agenda de trabalho, minha agenda de compromisso. Fica tranquilo. Se você se dispuser a fazer a obra de Deus, Deus está pronto para fazer você ser uma pessoa capacitada. Mas, Josias, tem fulano que é capacitado, fulano sabe tudo, fulano é isso, fulano é mestrado, é doutorado, é isso. Querido, se Deus precisasse de fulano com toda essa gramatura que você está dizendo que tem, ele não precisaria de você para te capacitar. Então, ele quer você para te capacitar. Seja simples, mas seja objetivo na obra de Deus. Seja uma pessoa voluntária. Porque, às vezes, tem tudo isso que você está falando e tem muito mais. Porém, não tem disponibilidade para Deus. Tem disponibilidade só para os afazeres deles. Então, fique em paz. Faça o seu simples. Mas tenha consciência que Deus está no negócio. Isso aí. E aí a gente lê lá em Romanos 12, do 1 ao 2, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando a gente vai pensar como que está o nosso departamento, a gente precisa ter em mente isso, que a gente não tem que ficar copiando um ou outro A ou B, ou vídeo que eu vi na internet, porque
cada igreja vai ter um departamento único, um trabalho diferenciado. E aí Deus vai trabalhar de cada um de uma forma, porque senão Deus teria dado o mesmo ministério para todo mundo, né? Se Deus quisesse que todo mundo fosse igual, todo mundo só ia pregar, todo mundo só ia orar pela cura, o outro pela libertação, mas não. Deus deu um ministério diferente para cada um. E assim funciona também com o trabalho no departamento infantil. Cada igreja vai ter um jeito único de trabalhar com as suas crianças, né? Claro que tudo pautado dentro da palavra. Porque hoje se copia muitas coisas do mundo, né? E aí você vê uma coisa que, isso aqui tá legal lá, vamos fazer uma paródia aqui, né? Vamos mudar essa música, vamos cantar. A gente precisa ter cuidado com isso, né? Por exemplo, agora a gente tá chegando na época aí da festa junina. E aí tem gente que concorda, tem gente que não concorda. A gente não tá criticando quem concorda ou quem não concorda. Mas a gente tem a nossa visão pessoal. Sempre trabalhei isso com as minhas crianças, sempre falei, olha, não é legal, isso não é certo, porque é uma festa pagã, né? Tem a questão dos santos, tudo isso. E aí tem gente que não, mas aqui a gente faz a festa jesuína e não sei o quê. Então a gente precisa ter cuidado com isso, né? Se você sempre trabalhou de uma forma, dizendo para suas mães, olha, não é legal não, se eu fosse você, conversava com a professora da escola, não deixava seu filho dançar lá não, tal. E aí agora, de repente, porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer aqui também. Não, irmão, agora não é mais pecado. Como é que fica isso na cabeça da criança, né? Que até então era pecado e agora não é mais. Então a gente precisa ter cuidado com copiar as coisas dos outros, né? Porque tem muita gente aí que está dizendo que é ministro de criança, que está fazendo, acontecendo, mas quando você vai analisar ali o conteúdo, será que aquilo está dentro da Bíblia? Será que aquilo está de acordo com a palavra de Deus? Então a gente precisa ter esse cuidado na hora que você vai copiar, não copia ninguém não. Tem uma identidade, cria uma identidade para o seu departamento, né? Que ele seja único, que ele seja conhecido na simplicidade, mas que tenha um trabalho pautado dentro da palavra de Deus. É verdade? É verdade. E aí a gente para pensar, como é que está o meu departamento hoje? Tem liderança? Porque às vezes a gente fala assim, não, tem um líder lá. Mas esse líder realmente lidera, né? Ou só é uma figura decorativa? Porque toda hora que chega mas eu não concordo com isso. Então vamos mudar, vamos fazer diferente. Não, se você é o líder do departamento, você precisa ser um líder firme. Um líder que tenha autoridade, que é diferente de ser autoritário, né? Você precisa ter uma gestão dessas pessoas, né? Para que você possa ter um trabalho organizado. Tem poucas pessoas envolvidas? Por que será que eu tenho poucas pessoas envolvidas? Qual está sendo a imagem que eu estou passando no meu departamento? Qual é a propaganda que eu estou fazendo desse trabalho para que as pessoas não tenham interesse em vir participar? Porque muitas pessoas o tempo todo estão reclamando, porque tem poucas pessoas, as pessoas não se envolvem, as pessoas não querem. Mas que trabalho que eles estão vendo, né? Qual a propaganda que eu estou fazendo? Quando você vai vender um produto, você vai fazer uma propaganda, você vai ficar falando que o produto não funciona? Não, você vai exaltar as qualidades. Então, você precisa passar para as pessoas as qualidades do departamento. Outro ponto é o material didático. Que material que você está utilizando? Né? Em que você está investindo? Né? E eu sempre falo sobre isso. Às vezes a gente investe tanto em dar pirulito, chocolate, bala, e o material, a professora vai lá e não tem uma figura para mostrar, ou então aquele cartaz todo rabiscado, emendado, aquela cartolina velha, desbotada. Então a gente precisa pensar qual a qualidade do material que eu estou apresentando para as minhas crianças. Que material que eu estou comprando? Esse material que eu estou investindo é um material que eu vou poder usar várias vezes, ou é aquele material que eu só vou dar uma aula e acabou? Então a gente precisa ter esse cuidado. E aí o ponto 4 e o ponto 5 estão interligados, porque é a questão das idades e do espaço físico, né? Eu tenho crianças dentro de uma sala de 1 ano até 12 anos, eu tenho espaço físico para dividir essas crianças em idades menores, ou eu preciso adaptar o meu trabalho para atender todas as idades, né? Então isso é algo para a gente pensar, como que está o departamento hoje na sua igreja? Como que funciona? O que você tem disponível, né? E aí você fala, então o que eu vou fazer? Por onde eu vou começar? E aí o primeiro passo é você conhecer a estrutura do departamento da sua denominação, porque as igrejas, a maioria, já tem uma estrutura de departamento. Então você precisa participar de cursos, seminários, visitar outras igrejas para você ver como que funciona a estrutura do departamento, se você não tem conhecimento nenhum sobre isso. E aí depois você vai
aproveitar o material humano que você tem dentro da sua igreja. Porque às vezes você tem uma pessoa que tem habilidade para música, o outro para contar história, o outro para artesanato. E a gente vê que Jesus sempre exaltou as características positivas, o que as pessoas tinham de melhor. E nós também, enquanto líderes do Ministério Infantil, a gente precisa ver o que as pessoas têm de melhor que podem oferecer para trabalhar com as nossas crianças. E aí a gente vai começar a definir as metas para o nosso trabalho, né? E aí quando a gente vai definir metas, a gente tem que pensar que a gente precisa ter metas a curto, a longo e a médio prazo. Não adianta você fazer só metas para longo prazo, porque você vai demorar muito para atingir e no meio do caminho você vai ficar desanimado. Você vai dizer assim, eu estou trabalhando, não estou vendo resultados. Então a gente precisa ter metas mais simples, que é o que a gente vai alcançar inicialmente, e depois a gente vai ampliando essas metas. E aí, falando a curto prazo, primeiro passo, formação da equipe. Né? Eu vou trazer pessoas para trabalhar, vou montar a minha equipe. O segundo passo, eu vou montar um plano de ação. Que atividades que eu vou realizar ao longo desse ano? O que a gente vai fazer esse ano? Esse ano a gente vai ter uma festividade, vamos ter o trabalho durante os cultos com as crianças, a gente vai fazer datas comemorativas, a gente precisa organizar o que a gente vai fazer. O público-alvo, né? Eu preciso conhecer as minhas crianças, chamar pelo nome, nós somos seres únicos, nós temos identidade. A Bíblia diz que Deus nos chama pelo nome. E nós também precisamos chamar as nossas crianças pelo nome, conhecer quais as idades daquelas crianças, quais os interesses, quais são as famílias daquelas crianças, para que eu possa organizar um trabalho que vá atingir a todas as crianças. Por exemplo, não adianta eu fazer uma apresentação do Dia das Mães se eu sei que as mães daquelas crianças não vão para a igreja. Se as crianças vão sozinhas para a igreja. Então, posso fazer uma atividade para o Dia das Mães? Posso, mas eu vou ter que ter uma estratégia para que essas mães venham e participem. Para isso, eu preciso conhecer as minhas crianças. Estipular um tema, porque aí você vai trabalhar ao longo do ano com aquele tema. Vai facilitar tanto financeiramente, tanto na hora da decoração, tudo isso vai te facilitar, porque você vai trabalhar um tema único e você vai acrescentando ao longo das festividades. Definir objetivos. Quais são os meus objetivos com esse trabalho? Porque às vezes as pessoas têm muitas ideias. Vamos fazer um acampamento, vamos fazer uma aula de artesanato, mas qual é o objetivo desse trabalho? Por que eu quero? O que eu quero alcançar com esse trabalho? Formar uma grade curricular, que é o quê? Montar o que você vai trabalhar. Que às vezes acontece que cada hora é um tema e o negócio vira uma bagunça, as crianças mesmo daqui a pouco já não estão entendendo. Então eu vou começar falando dos heróis da fé. Então a gente vai fazer uma série de lições sobre os heróis da fé. Depois a gente vai trabalhar sobre as parábolas de Jesus. E a gente vai fazer uma série de lições sobre as parábolas de Jesus. Por quê? Porque aí você vai ter uma continuidade do trabalho. Senão pode acontecer de todo domingo ser a mesma história. Às vezes é a Arca de Noé todo domingo. A criança já sabe de qual a Arca de Noé. Porque ele não aguenta mais ouvir sobre a Arca de Noé. Porque todo mundo só conta a história da Arca de Noé. Então você precisa ter definido o que você vai trabalhar cada semana. Escolher o material. Que material que eu vou usar? Que material que eu vou comprar? Eu vou comprar uma série de lições que a gente vai usar. Tudo bem. Não, a gente vai comprar, é melhor a gente comprar um projetor que a gente coloca as imagens lá, grandona, e todo mundo vê. Então você precisa definir que material que você vai comprar. Fazer reunião com os pais. Por quê? Para mostrar o seu trabalho, o que você está trabalhando. Convidar os pais para virem, para assistirem a sua aula também, para que eles possam ver o trabalho que você realiza. Que aí você convida uma mãe para lá assistir a sua aula, ela vai perceber que a criança não está lá simplesmente para você distrair, para ela assistir o culto. Não, está tendo conteúdo, está ouvindo a palavra de Deus, está tendo atividades, e aí uma mãe vai passando para outra. E aí essa visão de que a salinha é só para distrair a criança vai ser mudada, porque eles vão ver. Uma coisa é quando você fala, e a outra coisa é quando você mostra como que realmente funciona. Outro ponto importante é a capacitação da sua equipe. É você preparar reuniões de planejamento. Não é reunião para ficar falando mal, para ficar discutindo, tirando satisfação, não é nada disso. É reunião de planejamento. E a gente teve uma experiência muito positiva com isso. Porque a gente já entregava o material, e aí nesse dia da reunião,
A pessoa, independente que ele ia dar aula na próxima semana ou dali a um mês, ele já tinha aquele material, ele sentava ali, discutia com os outros e já tinham as ideias e já saíam dali com a aula pronta. Por quê? Porque isso aí vai facilitar o trabalho, porque nem todo mundo tem habilidade. Então, tem gente que você vai dar o tema e ele vai fazer uma aula maravilhosa. Mas tem o outro que, mesmo se você der pronto, ele vai ter dificuldade. Então, um vai estar ajudando o outro. E aí você vai estar melhorando as características de cada um. Porque um tem uma habilidade para música e fala, não, você pode cantar esse corinho assim. O outro fala, não, você faz um cartaz, você faz uma brincadeira. E aí você vai melhorar a qualidade do ensinamento para as crianças. Muito bom, né? E aí essas são as metas para curto prazo. E aí depois você vai definindo as metas para médio prazo. Que é o quê? Avaliação dos resultados, o aperfeiçoamento da equipe, a reposição de material e aí sim as para longo prazo, que é o quê? O crescimento espiritual da equipe, o conteúdo de acordo com o público-alvo, as salas já estruturadas de acordo com as idades, mas isso aí vai ser uma consequência do trabalho. Você vai construir isso ao longo do tempo. Ah, eu vou conseguir isso no final do ano? Pode ser que sim, pode ser que demore um pouquinho mais, mas isso vai depender do seu empenho e do seu foco no trabalho. Não é verdade? E aí a gente passa para vocês também uma sugestão assim, de um cronograma para estruturar o seu departamento. Porque não adianta você fazer uma reunião hoje e achar que amanhã já vai estar tudo funcionando. Não, isso aí é uma construção ao longo do tempo. E aí a gente dá, por exemplo, em novembro você vai formar a equipe, vai convidar as pessoas para trabalhar. Aí vai fazer uma reunião com os pais, agora a gente vai ter um trabalho com as crianças, a gente vai trabalhar dessa forma, vamos ter essas atividades. E aí aos poucos você vai organizando. Aí, quando for em dezembro, você já vai apresentar o material, vai passar para eles um vídeo, vai falar um pouco sobre como que deve ser o trabalho com as crianças, para no mês de janeiro você começar as atividades. E aí você começa as atividades. Chega na metade do ano, você faz uma nova reunião com a sua equipe. Ah, gente, o que está funcionando? Ah, isso está funcionando, vamos manter. Poxa, isso aqui é legal, mas podia melhorar. E assim você vai ampliando o seu trabalho e organizando melhor o seu ministério. E aí, você seguindo esses passos, você vai conseguir aos poucos estruturar o seu trabalho. E se você já tem um trabalho, você vai conseguir melhorar. E assim, o foco principal da nossa aula hoje é falar sobre isso, sobre a organização, sobre você ter um cronograma de trabalho. Porque às vezes a gente fica muito assim, vamos orar, vamos entregar nas mãos de Deus. Só que tem coisas que Deus não vai fazer. Você que vai fazer. E aí a gente precisa ter essa consciência de que vai partir de nós. Não adianta você ficar esperando o seu pastor vir para falar, não. Se ele te colocou ali é porque ele confia em você, acredita que você tem capacidade para isso. E aí você vai começar a definir os passos para o seu trabalho. E aí, chegamos mais ao final de uma aula, pegou fogo, mas o fogo consumiu todo o holocausto, sobrou cinza. Fique em paz. Deus tem coisas novas para a tua vida. Deus tem algo extraordinário para ministrar o teu coração diante dessa aula. Não desista. Prossiga, continue. Olhe para o alvo. Não olhe para trás, querido, porque para trás não te pertence nada. Olha para frente, que é o autor e consumador da tua fé, está à tua direita, está à tua frente, perdão. Então, olhe para frente. Não pare pelo caminho não, querido. Departamento infantil. É família, é vida no altar, é vida com Deus, é família na presença de Deus. Fica em paz. Josias, minha família ainda não aceitou Jesus. Fica tranquila que Deus vai resgatá-lo ele. Já já eles vão estar caminhando contigo. Mas não desista. As pedradas vêm? Vem sim. Mas saiba que nenhuma árvore que não tem fruto não recebe pedrada. Mas a que tem fruto, com certeza, sempre tem um atirando uma pedra. Então, saiba de uma coisa. Se está dando fruto, é porque Deus está trabalhando no teu ministério, na tua vida, na tua casa. Então, fique em paz, querido. Que as pedras que estão sendo lançadas, tu levantarás um altar e oferecerás sacrifício vivo na presença daquele que te chamou para essa grande obra.
Fique em paz. Deus abençoe. Até uma próxima. Um beijo no coração.